Agachamento e suas variações são os exercícios que mais geram dúvidas nos meus cursos. E agora, para mostrar para vocês e eliminar essas dúvidas que vocês têm, eu vou dividir essas explicações em duas etapas. A primeira com esse esqueleto e a segunda ali ao vivo fazendo efetivamente o agachamento com o cliente. Nessa primeira etapa, o que eu quero mostrar para vocês são características pessoais de alguns alunos que, obviamente, seus alunos vão ter essas diferenças e características individuais e é necessário que você identifique elas para você entender o porquê que alguns clientes têm facilidade em fazer um agachamento e outros nem tanto, ou têm facilidade em fazer um agachamento profundo e outros nem tanto. Que é isso que eu vou mostrar aqui agora. O que eu quero mostrar é o seguinte: observem esse bonequinho aqui, esse esqueleto, que o fêmur dele é maior proporcionalmente do que a tíbia. Ele realmente tem uma distância aqui bem maior, por sinal. Aqui eu estou exagerando para vocês conseguirem visualizar de uma maneira bem fácil esse movimento. Então, uma pessoa que tem essa característica, ela agacha e o que acontece? Bom, primeiro, para você conseguir fazer um agachamento sem desequilibrar para frente e para trás, significa que a quantidade de massa corporal que você tem para trás e que você tem para frente, ela está equilibrada em relação à sua base de apoio, ou seja, o seu pé. A quantidade de massa para frente do pé e para trás do pé, ela tem que ser semelhante, para que exista equilíbrio, que você não caia para nenhum dos dois lados. Então, o que acontece quando você tem um cliente que possui, naturalmente, isso geneticamente acontece, são clientes que possuem, que você bate o olho, você não precisa fazer um exame, uma análise, um raio-x para identificar isso. Não, às vezes você identifica, só visualizando algumas pessoas, você percebe que elas têm um fêmur proporcionalmente maior do que a tíbia, ou muito maior. Você vê que, não, aquela pessoa ali tem essa característica, um fêmur comprido e uma tíbia curtinha. O que acontece nessa situação? Podem perceber aqui que um fêmur comprido faz com que toda a massa dessa região, principalmente se a gente considerar mulheres que têm mais massa na região aqui dos quadris do que homens, aumenta a quantidade de massa nessa região e diminui daqui do pé, da base de apoio, para frente. Obviamente que se eu liberar aqui o tornozelo, segurando apenas no pé, e eu segurar somente no pé, o que vai acontecer? Eu caio sentado. É isso que acontece com muitos clientes. Ele começa a fazer o agachamento, não consegue finalizar e acaba caindo. Por quê? Simplesmente porque a gravidade que está agindo sobre a massa que ele tem para trás do pé é muito maior, tem muito mais massa do que para frente. Tanto que daí as pessoas tentam jogar os braços lá para frente para tentar equilibrar um pouco mais, mas muitas vezes elas não conseguem. Então, essa é uma característica que é imutável, na verdade, Você não consegue diminuir o tamanho do fêmur do seu cliente. Mas é importante você identificar isso para você conseguir compreender o porquê que alguns clientes têm facilidade e outros têm um pouco mais de dificuldade. Ou até se a gente pensar em atletas alto nível, por que alguns conseguem realmente ser campeões olímpicos e outros nunca vão conseguir? Sem dúvida nenhuma, essas proporções têm tudo a ver com essa questão da performance também. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a pessoa então. Então, aqui eu tinha uma pessoa com um fêmur comprido e agora eu vou vou pensar aqui que essa pessoa tem um fêmur mais proporcional em relação ao tamanho da sua tíbia. O que está acontecendo aqui? Pode perceber que só da gente ter trocado esse tamanho de fêmur aqui, somente isso já faz com que o tronco dela seja projetado mais para frente. O que está acontecendo? Eu estou conseguindo equilibrar mais a quantidade de massa que eu tenho para frente do pé e para trás do pé, e nesse caso, por mais que eu libere aqui o meu tornozelo, ele vai agachar e ele vai permanecer nessa posição. Então pode ver que ele está
livre aqui, se ele quisesse realmente, se tivesse mais massa para trás, ele cairia. E não é isso que acontece. Pode perceber que, né, o quadril realmente está muito próximo do calcanhar. O que é isso aqui? É como se fosse efetivamente um agachamento profundo, não é verdade? Onde a pessoa leva o quadril muito próximo do calcanhar e fica naquela posição de cócoras. Ótimo. Então, aqui mostramos uma característica que você tem que identificar nos seus clientes para compreender o porquê que alguns têm facilidade e outros têm um pouco mais de dificuldade em agachamentos profundos. Uma outra característica ainda aqui nesse esqueletinho é a amplitude de tornozelo. Isso aqui é uma questão que muita gente fala sobre isso e ela também acontece, ela efetivamente acontece também. De que maneira? Observem aqui a amplitude então de tornozelo, amplitude de movimento que eu consigo em dorsiflexão. Se eu não consigo projetar a minha tíbia muito lá para frente, por exemplo, vou limitar bastante aqui o movimento, olha só, se eu não consigo projetar a minha tíbia à frente, eu da mesma forma, eu vou ter muito mais massa para trás do que para frente. E isso, efetivamente, olha lá, ele vai fazer, se eu liberar aqui ainda mais o tornozelo, se eu não consigo projetar a minha tíbia e eu solto, ele acaba caindo também. Por isso que essa é uma questão também muito relevante. Você precisa levar o seu joelho bem para frente nesse movimento para que você consiga equilíbrio e aqui consiga ficar parado na posição de cócoras. Ok? Então, duas características simples que vocês conseguem identificar, uma praticamente imutável, você não consegue fazer nada, a outra você consegue fazer, né? Trabalho de amplitude de movimento, flexibilidade aqui no gastrocnêmio, sóleo, que são músculos que podem limitar a amplitude do tornozelo para você conseguir fazer esse movimento. Lógico, para fazer um agachamento com qualidade, você precisa de muitas outras características, não é verdade? E agora, nós vamos fazer então o agachamento e análise biomecânica ao vivo. Vamos lá? Aqui, começando, o agachamento, quando ele é feito com as duas pernas alinhadas praticamente na distância dos quadris, ele é um movimento no plano sagital, por isso que vocês já estão visualizando ele da maneira correta. Então, visão 2D, plano, parou aí e fica. Lembrem-se, e uma outra dica que eu posso dar para vocês é a seguinte, vocês podem até tirar uma foto para facilitar essa análise de vocês. Da mesma maneira que você está me visualizando no vídeo, você pode, para treinar um pouco a sua visão, bater a foto no plano correto, por exemplo aqui como ela ficou agora, ela para na posição, você tira uma foto e você estuda aquele movimento. Essa é uma ótima maneira daqui para frente de você estar estudando a biomecânica. Precisa fazer isso, precisa realmente estar pensando frequentemente para você conseguir visualizar de maneira mais fácil tudo isso que nós estamos falando. Então, a visão 2D, como nós falamos agora, o plano é o sagital e os principais eixos de um agachamento são quadril, joelho, temos o eixo no tornozelo, que mostramos agora há pouco também, que ele é bastante importante de ser visualizado, principalmente em relação àquela amplitude aqui, para trazer a sua tíbia à frente e conseguir efetivamente fazer um agachamento mais profundo, mas a gente não pode esquecer dos eixos da coluna. Agachamento não é só membros inferiores, tem uma característica muito importante e relevante aqui nos eixos da coluna. Lombar, torácica, eu vou colocar só na lombar aqui, porque principalmente a sobrecarga está nessa região. Então vamos lá, fizemos 2 primeiros passos. Dentro da visão 2D, plano e eixo. O segundo passo é vetor de força. Onde é que estão os vetores de força aqui desse movimento? No agachamento, lembrem-se, todo movimento que tivermos com os pés no chão ou com
a mão na barra, é importante a gente perguntar até para o cliente se o pé está querendo escorregar. Nessa situação aqui, o pé não quer escorregar, porque as pernas dela não estão afastadas e nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para um outro. Ou seja, nessa posição, quando elas estão alinhadas, a perna não quer escorregar. Isso significa que não tem atrito. Então, toda a carga gravitacional aplicada aqui está sendo projetada no chão e, obviamente, que nós temos, quando temos essa projeção no chão, nós temos a reação do solo, lei da ação e da reação. Ou seja, se a professora aqui pesar 50 quilos, mais a carga que ela está aqui, nesse caso ela está com 10, vamos ter 60 quilos aplicados no chão e o chão ele vai retornar essa carga na mesma direção que está sendo aplicada. Ou seja, como se fosse aqui, equilibrado aqui dessa maneira. Ótimo? Depois que passamos para esse segundo passo, esse vetor de força, temos um segundo vetor de força aqui que eu vou explicar daqui a pouco, que é o vetor de força do sandbag ou da barra ou dos equipamentos que você tiver para gerar essa sobrecarga. Primeiro vamos falar sobre esse aqui. Nesse caso, temos esse vetor de força e agora os braços de torque. Pode perceber que o braço de torque, nesse caso aqui, quando ela está com a perna esticada, é 0 para o joelho, é 0 para o quadril e é muito próximo de 0 também para a coluna. O que eu estou querendo dizer aqui? Que essa é a posição mais fácil de se ficar. Por isso que a gente consegue ficar em pé por várias horas, porque os nossos braços de torque estão praticamente alinhados com o vetor de força da gravidade e da reação do solo, que está aqui na minha mão. Nesse caso aqui, quando ela começa a fazer o agachamento, parou, nós temos um braço de torque aumentado para o joelho e um braço de torque aumentado para o quadril. O que está acontecendo? Estou necessitando de um estímulo muscular, tanto de quadríceps quanto de glúteo, para manter essa posição. E aqui vem uma questão bastante interessante. Pode voltar, por favor? Existe aquela famosa frase, não passe o joelho da ponta do pé. Não é verdade? Isso é um mito, é uma frase que a gente não pode mais falar se a gente não conhecer as características desse nosso cliente. Por quê? Observem o seguinte, se ela não leva o joelho para frente, ela pode agachar agora, com o joelho mínimo para frente. Leva o joelho o mínimo para frente e agacha. Isso aí, ótimo. Ela tem um braço de torque menor para o joelho e um braço de torque maior para o quadril. Mas essa não é a única característica. Depois a gente vai identificar aqui que o tronco dela precisa fletir mais à frente para ela conseguir fazer esse movimento. Aqui, se ela tem um braço de torque maior para esse eixo aqui, o glúteo precisa fazer mais força do que quadríceps para manter essa posição. Então aqui você começa a entender o porquê que alguns clientes sentem mais quadríceps do que glúteo. Porque principalmente esses clientes podem estar fazendo com o joelho lá na frente. Leva lá na frente, parou. Olha o que acontece aqui nessa posição. Braço de torque bem grande para o joelho e aqui está quase semelhante, mas está um pouco menor para o quadril. Pode subir. Isso é o que está acontecendo no agachamento. Acabaram de perceber que se o joelho fica mais para trás, eu tenho intenção de sobrecarga em glúteo, e se o joelho avança, eu tenho uma sobrecarga maior no quadríceps. Se o quadríceps faz força, obviamente que a patela vai ter uma pressão, uma compressão patelofemoral. Normal, porque está existindo uma ativação maior de quadríceps também. Porém, como eu falei para vocês, não é só isso que nós estamos avaliando aqui no agachamento. Eu preciso ver também a carga que está vindo lá de cima. Nesse caso, eu tenho 10 quilos, mas eu também tenho o peso do tronco dela, tanto que ela inclina o tronco um pouquinho para trás, para manter mais ou menos aqui sobre a base de apoio. Então eu tenho essa carga aqui. Percebam o seguinte, se a carga está na frente, ela consegue... Lembram lá do bonequinho? Se eu tenho mais carga à frente, eu posso até projetar o meu tronco um pouquinho mais para trás para conseguir equilibrar na minha base de apoio. O que eu estou falando?
cargas na frente, faz o agachamento com o tronco bem retinho, o mais reto que você conseguir. Aí, parou. Carga na frente, ela consegue manter a sua coluna numa ótima posição. Praticamente ela tem pouca carga aqui axial e a coluna está em perfeitas condições. Quando ela leva o joelho bem para trás, leva bem para trás, já a professora agachou, parou. Já é possível vocês identificarem outra coisa. Mesmo com a carga na mesma posição aqui, se o joelho fica lá atrás, ela necessariamente inclina mais o tronco. E o que acontece com essa inclinação? Existe a sobrecarga aqui e o braço de torque para os eixos da coluna lombar aumentam. O que eu estou fazendo? Estou aumentando a sobrecarga na lombar. Pode subir, por favor? Resumindo e entendendo de tudo que nós falamos até agora. Se você leva o seu joelho à frente, você aumenta um pouco sim a sobrecarga no seu joelho. A compressão no seu joelho você acaba aumentando. Se você deixa o joelho lá atrás, você diminui a sobrecarga no joelho, mas vocês perceberam que a coluna, naturalmente, ela é mais inclinada à frente. Ou seja, a coluna ela é mais sobrecarregada. Então, por que a frase não passe o joelho da ponta do pé não pode mais existir? Justamente por esse motivo. Porque se você não passa o joelho da ponta do pé, você necessariamente precisa projetar a sua coluna mais à frente. E você vai sobrecarregar suas costas. O que acontece? Se você tem um cliente, por exemplo, que tem uma hérnia lombar e ele precisa poupar ao máximo essa carga lombar, eu prefiro que ele ultrapasse o joelho e faça um agachamento como eu vou fazer agora, que ele ultrapasse o joelho e mantenha a sua coluna bem ereta para fazer o movimento, do que mantenha o joelho bem lá para trás e sobrecarregue aquela região afetada, aquela hérnia que já incomoda aquele cliente. Então, como eu falei, a frase de não passar o joelho, ela não pode ser dita antes de conhecer as características do cliente, e a biomecânica no movimento do agachamento, ela é difícil de ser identificada, mas com essa prática que eu falei para vocês, sem dúvida nenhuma vão ter facilidade de visualizar tanto esse tipo de agachamento, quanto outros tipos, né? Barra nas costas também faz um pouco de diferença, barra frontal, né? o agachamento frontal, o agachamento com barra nas costas, são levemente diferentes, e se vocês usarem os 4 passos da biomecânica, sem dúvida nenhuma, vão ter facilidade, vão identificar o que aquele cliente está precisando e vão dar novos estímulos, principalmente estímulos efetivos para aquele cliente.